E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Gente, adentramos hoje ao livro de Gálatas e no nosso percurso nós vamos estudar do capítulo 1 até o capítulo 3. A igreja de Gálatas é uma igreja formada por gentios e por judeus convertidos ao cristianismo. Só que existem costumes que são peculiares aos judeus e costumes estes que, por sua vez, não eram peculiares aos gentios. Resultado, começa a haver uma grande divisão, discussão a respeito das tradições e o seu papel na vida cristã. E muitos utilizam a tradição como peso de doutrina, como peso de princípio, como se fosse inclusive a construção de uma salvação pelas obras. E a carta de Paulo aos Gálatas visa exatamente abordar esse tipo de assunto, e Paulo é muito veemente, porque isso incomoda Paulo assim, sobremaneira. O capítulo 1, para você ter uma ideia, no versículo 7 e no versículo 8, Paulo está dizendo assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, se você introduz a tradição no lugar da salvação pela fé, ou as obras como desenvolvimento da busca dessa salvação, da conquista dessa salvação por intermédio do que você faz e não do que Cristo fez, isso é um outro evangelho diferente do evangelho de Jesus. E olha só como Paulo repreende isso no verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja maldito, que seja anátema. Ou seja, anunciar uma mensagem que desvincula de Jesus o mérito da salvação, que desvincula da graça de Cristo o caminho da salvação, o sacrifício de Jesus como método expiatório, colocando no lugar do sacrifício do mestre as obras humanas, é evangelho maldito. E Paulo disse que seja maldito, que seja amaldiçoado quem prega um evangelho de autojustificação e não de uma justificação provinda de Cristo. E qual é o pivô de toda essa discussão? O pivô de toda essa discussão é exatamente a circuncisão. No capítulo 2, por exemplo, você tem assim, discorrendo ao longo do capítulo, toda a exibição de um conflito. Paulo vai narrando aqui o episódio lá do concílio em Jerusalém, narrado em Atos 15. Você observa, por exemplo, no verso 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Paulo não trabalhava constrangindo os gentios para que participassem da circuncisão, porque a circuncisão, segundo os judeus, era algo necessário para identificar verdadeiramente os filhos de Deus. Só que Paulo está dizendo que os filhos de Deus não são identificados pelo ato da circuncisão, mas pelo ato do batismo, pelo ato da aceitação da graça de Deus. E aí você está percebendo os judeus ainda com a permanência dos ritos cerimoniais que foram substituídos pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Aí você observa que no versículo 7, Paulo continua dizendo, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aí partiram duas referências para você entender o contexto histórico no concílio lá em Jerusalém, por exemplo. Paulo era o apóstolo da incircuncisão e Pedro o da circuncisão. E eles debateram. Olha o verso 8. Porque aquele que operou de modo eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim como eficácia para com os gentios. Dá um pulo para o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O discurso de Pedro estava inadequado, mesmo ele tendo passado tanto tempo com Jesus, tendo desenvolvido tanta experiência. Pedro ainda precisava de um vislumbre a mais da graça. E quem foi o responsável para resistir a Pedro e a este processo que ele estava tentando implantar do evangelho da circuncisão como sendo esta ainda necessária para a vida do crente em Cristo? Paulo foi o responsável por isso. E eles debateram. A palavra utilizada aqui é resistir, ou seja, eles estavam num processo de desenvolvimento e amadurecimento, como qualquer um de nós precisamos nos submeter também.
Quem não amadurece a cada dia, sinal que está atrofiado, não anda num processo de crescimento que é necessário à vida do crente. Você observa o verso 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a gente não é circuncidado, não é justificado pela circuncisão. Temos também crido em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, diz Paulo. E ele vai mais adiante. O verso 20 é uma pérola preciosa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ou seja, se eu sou justificado pela circuncisão, eu não preciso de Jesus. Se eu sou justificado pelas obras, eu não preciso de Jesus. Se eu sou salvo por aquilo que faço, eu não preciso daquilo que Jesus fez. Paulo basicamente está dizendo isso, ok? A minha prática de obras é o resultado da salvação e não o meio para ser salvo. O meio para ser salvo, o caminho para ser salvo chama-se Jesus Cristo. E aí quem apresenta o evangelho diferente, diz Paulo, que seja maldito, que seja anátema, porque esse não é o evangelho de Cristo. Você observa no capítulo 3 de Gálatas, o verso 1, Paulo chamando os Gálatas de insensatos por estarem aderindo a este tipo de pregação que, segundo ele, é maldita. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Está chamando eles de insensato. Aí você dá um pulo para o verso 27 e Paulo está falando: porque todos quanto fostes batizados em Cristo já vos revestides de Cristo. Ou seja, revestistes de Cristo. O método, o ritual agora mudou, não é mais a circuncisão, é o batismo. O batismo é o símbolo para nos revestirmos de Jesus. E o verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se eu sou de Cristo, eu sou de Abraão. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então nós nos tornamos descendentes de Abraão a partir de Cristo, mesmo que não sejamos judeus. Todos em Cristo fazemos parte do povo de Deus. É isso aí, gente. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico aí.